Bom, essa aula eu vou passar 7 exercícios, né, de revisão, depois vou passar um outro conjunto. Lembrando vocês, né, que nós estamos ainda, né, em sistemas fechados, tá? Aquele que não atravessa a massa. Né? Depois nós vamos entrar na parte de escoamento. Né? E também eu quero alertar vocês que todas as relações que nós usamos, né, nós já desenvolvemos a parte teórica. Tá? Então nós só estamos usando, né, o que nós já vimos anteriormente. Tá? Não tem nada de novidade aqui. Tá? Bom, eu vou minimizar aqui. Que eu vou abrir aqui. Tá? Então, esses aqui são exercícios, né, de revisão, né, no caso. Tá? Chamei 3, né, porque eu tenho um romano, 2, agora o terceiro aqui. Né? Aqui eu vou levantar só um pouquinho. Esse aqui é o exercício número 1. Né? Quero mostrar que a derivada parcial da energia interna em relação à pressão à velocidade constante é o coeficiente de compressibilidade, né, no caso, vezes o calor específico, né, no caso, o calor, a capacidade calorífica a volume constante, sobre, né, o coeficiente, né, volumétrico, de expansão volumétrica. Tá? Bom, aqui só para recordar, né, nós já usamos muito aqui, né? Aqui eu tenho esse coeficiente, né, de expansão, né, volumétrica. É 1 sobre V, né? Repara que ele está, né, no caso, né, eu posso colocar em forma de porcentagem, né, uma fração do volume aqui. Né? É a derivada de V em relação a T a P constante. E aqui o coeficiente de compressibilidade. Você tem 2 coeficientes, né? Nós só estamos trabalhando com aquele isotérmico, né? Depois tem o adiabático, que é o KS, que nós não temos usado aqui. Né? Bom, aqui realmente a derivada de V em relação a P, né? No caso a T constante. E aqui nós vamos usar, né, a capacidade calorífica, né, volume constante, que é definida dessa forma. Bom, aqui, repara, repara que eu não posso usar diretamente, né, essa derivada de U em relação a P. Né? Então aqui eu vou adotar a regra da cadeia. Observe que o volume ele se repete, tá vendo? Eu coloquei colorido aqui, né? Derivada de U em relação a T a V constante, derivada de T em relação a P a V constante. Bom, esse primeiro aqui, né, é meu CV, né? Por definição, né? Por definição. E agora ficou para eu mostrar, né, a derivada de T em relação a P a volume constante. E aqui nós sempre usamos a identidade cíclica. Repare, em vez de eu escrever os 3 diretamente, os 3 fatores, eu vou fazer o rodízio, né? O cíclico TPV, TPV, olhando exatamente para esse e colocando no denominador. Né? Depois do T vem o P, depois do P vem o V, denominador. Depois do P vem o V, depois do V vem o T. Aqui, ó, agora, o VTP, né? Eu já coloco aqui. Tá? Bom, aqui, né, eu vou forçar, né, a definição do coeficiente de compressibilidade. Né? Eu mando para cima, né, e troco o numerador pelo denominador. Nós fizemos várias vezes. Né? E aqui está a minha definição, né, do coeficiente de compressibilidade. Né? Vai ser o VKT. Né? Só multiplicar aqui, ó, em cruz, né, certo? Eu tenho exatamente o meu numerador. Então aqui, né, aqui é menos, e aqui é o menos, né, do menos 1, certo? Então ficou mais, né? KT sobre alfa. Tá? Bom, então a derivada de U em relação a P a V constante, né, vai ser, no caso, KCV sobre alfa. Tá bem claro, porque o CV está multiplicando aqui, né? Eu só substituo esse aqui, tá aqui a primeira questão. Certo? Repara vocês, tá? Foi tudo antes, né, falado, deduzido. Né? Isso aqui é só um treino para vocês observarem. Eu aconselho a vocês, né, a pegar o enunciado, tentar fazer por vocês mesmos. Tá? Para você pegar essa habilidade. Né? Agora a questão aqui de habilidade. Aqui eu quero a derivada de U em relação a V, né, a T constante. Né? Um pouquinho diferente do anterior. Né?
derivada de U em relação a P a V é constante, agora eu quero de U em relação a V a T constante. Eu quero mostrar, né, que é T alfa sobre KT menos P. Né? O alfa e o KT já é definido anteriormente. Né? Aqui eu começo pela primeira lei, né? DU, né? DQ, né? Isso aqui é meu DQ, né? Só para, né, mostrar direitinho, né? Aqui, ó. Isso aqui, né? Meu DQ reversível, né? Certo? TDS, menos PDV. Tá? Agora eu vou derivar ambos os membros, né, em relação a V a T constante, que é o que eu quero aqui. Né? Então aqui eu vou ter T, né, derivada de S em relação a V a T constante, menos P, né, derivada de V em relação a V a T constante. Ó, derivada de V em relação a V é 1. Certo? Então eu tenho menos P sobrando aqui. Né? E essa derivada, no caso de U, né, em relação a V, né, tranquilamente, né, é exatamente o que nós já fizemos isso aqui, né, certo? Esse aqui, derivada de S em relação a T, né, a V, a T constante, né, foi o resultado anterior que nós vimos, né, certo? Então aqui tranquilamente, né, isso aqui vai ser, né, menos P, né, aqui é 1, aqui é a derivada de S em relação a T a V. Tá? Isso aqui, né, nós vemos pelo Maxwell, né, daqui para cá é Maxwell. Tá? Até vou colocar para dar bastante ênfase aqui, ó, né, daqui para cá, né, em relação de Maxwell. Tá? Bom, aqui, né, eu vou fazer o meu rodízio. Tá? Nós já vimos esse rodízio exatamente o que eu fiz anteriormente. Tá? Então aqui vai dar alfa sobre KT, né, no caso. Tá? É só copiar, né, que nós fizemos anteriormente. Tá? Então aqui é a inversa, né, certo? Aqui, ó, derivada de P em relação a T a V constante é 1 sobre T em relação a P a V constante. Tá? Que nós fizemos exatamente, né, no caso anterior. Mas no caso anterior, esse sobre KT sobre alfa, né? O inverso é alfa sobre KT, que vai entrar ali, né? Só para ficar bem claro, né? Aqui, ó, derivada de T em relação a P a V constante, tá vendo? É KT sobre alfa, né? Só que agora ele está no denominador, certo? No caso, tá? Então aqui eu tenho que inverter, né? Certo? Tranquilamente. Agora a terceira, que é inverter aqui, né? Ele está no denominador. KT sobre alfa, esse alfa sobre KT. Bom, a terceira questão, eu quero mostrar que a derivada da entalpia em relação a P, T constante, é menos T alfa V mais V, né? É V que multiplica 1 menos alfa T. Nós vamos usar depois também, tá? Bom, eu tenho, né, aqui é melhor, DH, né? Isso aqui é a primeira lei, né, em que eu substituo, né, o DU, né, no caso, né, por, no caso, H mais PV. Né? Então, a derivada DU, né, vai ser a diferencial de PV. Né? Então, eu vou ter PDV, né, mais VDP. O PDV cancela com menos PDV, nós fizemos várias vezes isso aí. Tá? Até aqui eu tenho o meu DH. Olha, eu quero a derivada de H em relação a P, a T constante, não tem problema. Né? Vou derivar aqui, né, em relação a P, né, mantida a temperatura constante. Né? Então aqui é a derivada, né, em relação a P, T constante, aqui é T, né, derivada de S em relação a P, né, a T constante, mais V, derivada de P em relação a P, a T constante. Isso aqui é 1, né? Então sobrou um V aqui. Né? Agora, a derivada de S em relação a P, atenção, de novo aqui, ó, né, de novo aqui, né, relação de Maxwell. Né? Tá? Eu tenho essa relação aqui, e pela definição do alfa, né, só olhar lá em cima, né, tá? Então essa relação assim vai ser menos alfa V, né, porque o menos é daqui, tá? Tá claro? Bom, aí eu tenho exatamente o que eu só colocar o V aqui em evidência, né? Certo? Coloquei o V em evidência, mostrei ali tranquilamente, tá? Só seguir direitinho, tá? Agora aqui tem um detalhe, quarta questão, né? Esse CP menos CV, né, eu fiz questão de mostrar, né, na aula 30. Tá? Na aula 30 aqui, eu escrevi aqui. Tá? Eu quero mostrar que a derivada de U em relação a P a T constante é menos KT sobre alfa, CP menos CV, mais
no caso, né, a compressividade, né, o coeficiente PV aqui. Tá? A solução, vou começar pela primeira lei, né? Repara, eu quero a derivada de U em relação a P a T constante. Eu começo da primeira lei e pego a derivada, né, de ambos os membros. Tá? Então aqui eu vou ter derivada de S em relação a P, né, no caso. Né? Aqui de novo, né? Sempre é importante aqui, né? Aqui de novo, né? Isso aqui, ó, é o Maxwell, relação de Maxwell. Tá? E aqui vai ser menos alfa V, certo? E esse aqui, ó, pela definição, né, derivada de V em relação a P a T constante, né, é 1 sobre V, né, do meu coeficiente de compressibilidade, né? Então isso aqui vai ser esse produto, né, VKT. Tá? Substituindo aqui, né, eu tenho esse menos vem daqui, né, do Maxwell, né, T alfa V. Agora aqui é interessante que esse menos aqui combina com esse menos da mais, né? Certo? Então aqui eu obtive exatamente. Só um detalhe importante aqui para vocês saberem, tá? Isso aqui é importante. Olha só. Pela aula 30, só ir lá, né? Tá lá, relações das capacidades caloríficas, né? No caso. CP menos CV, lá é T alfa ao quadrado V sobre KT. Eu deixei o alfa sobre KT aqui para alertar esse vermelho aqui. Tá vendo esse vermelho aqui? Tá? Aí esse vermelho eu passo, né? No caso, né? Vai ser o que está do lado esquerdo dividido por alfa sobre KT. Tá? Por que isso aí? Porque eu quero mostrar, aqui, ó, tá, só um detalhe, ó, eu quero mostrar aparecendo o CP menos CB, só para isso. Tá? Então, aqui eu explicito, né? Certo? Eu pego meu T alfa V, né? Daqui, né? Explicito para jogar aqui, só isso, mais nada. Né? E isso aqui é da aula 30, tá? Que eu mostro essa relação. Tá? Mas lá está alfa ao quadrado, né? TV sobre KT. Tá? Eu só coloquei o alfa, estou repetindo, o alfa sobre KT aqui, para deixar esse T alfa V para jogar aqui. Tá? Né? Quando eu explicitar. Por isso que aparece CP menos CV. Tá? Então, tranquilamente, tá a dedução aí. Tá? Número 4. Vamos para a quinta questão. Tá? Gente, não está corrido, porque isso tudo nós já vimos, certo? E aí vocês pegam, tentam fazer por vocês mesmos. Né? Não adianta nada, né? Eu fazer, mostrar, vocês vão entender. Né? O problema é pegar o enunciado e tentar fazer por vocês. A solução está toda aí. Tá? Essa aqui, mostrar aqui a derivada de CP em relação a P a T constante é menos T, derivada a segunda de V em relação a T ao quadrado, a P constante. Repara, só olhando para o CP aqui, né, eu já sei que aqui vou ter uma derivada segunda, né, o lado esquerdo, né, certo? Aqui, ó. Então, eu vou substituir, né, o meu CP, aqui, até coloquei em verde, né, certo? CP é T, né, ds sobre dt, que exata atenção aqui, até é importante, sempre eu chamo atenção, até vou colocar aqui isolado, ó, CP é igual à derivada da entalpia em relação a T, a P constante. Isso aqui, ó, é uma consequência, tá? A definição do CP não é essa que é a definição do CP, tá? Que é a derivada da entalpia em relação a T, a P constante. O CV, né, é a derivada da energia interna em relação a T, a V constante. Isso aqui é CP. Só estou alertando, nós já fizemos isso, tá? Para você não pensar, né, que a definição do TP, do CP é isso aqui. Não é. Isso é consequência. A definição é essa. Tá? Bom, agora aqui tem um truque, né? Que como é a derivada segunda, né, eu posso trocar, né, a ordem, né, de eu achar a derivada. Simplesmente. Aqui é a derivada de P e aqui a derivada em relação a T. Eu troquei. Aqui é a derivada em relação a T, né? E aqui é a derivada, no caso, né, em relação a P em relação a T. Eu só troquei aqui, ó. O final é T, o final é P. Né? Tá certo? Aqui dentro, né, é P, aqui dentro vai ser T. Só isso. Tá? E agora, né, novamente, olha aqui, ó, novamente, com uma relação de Maxwell importantíssima, né? Maxwell.
tá? Maxwell, tá? Aqui eu tenho essa relação, tá? Então, aqui vai ter menos, né? Menos t, né? E aqui, repara, a derivada em relação a t da derivada de v em relação a t, gente. A p constante, olha, isso é a derivada segunda, né? Certo? Então está mostrado aí, tá? A sexta, né, e penúltima questão, né, desse conjunto, né? Ó, é assim. Sendo u, eu estou dizendo, meu u, né, sempre é função de duas variáveis de estado, tá? Né? Pode ser quaisquer, né? SV, SP, TS, né? Certo? Então, mostrar que, né, du, né, é CP menos P alfa V, DT, V, KT, né, P menos T alfa, DP. Isso aqui é um pouquinho longo, tá? Que é o seguinte, eu vou mostrar qual é o meu objetivo primeiro, tá lá embaixo, tá? Ó, tá lá embaixo. Meu objetivo, olha só que interessante, até vou colocar até aqui, né? É a última que eu faço, né? Até vou colocar aqui assim, ó. du, né? Ó, vai ser, para você saber o que, que eu quero, tá? Derivada de u em relação a t, a p constante, dt, mais derivada de u em relação a p, né? A t constante, dp. O que eu vou buscar nisso tudo aqui, tá? Olha só, é exatamente esse termo e esse termo aqui. Vou mostrar que esse termo aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, quero colocar um asterisco aqui, ó. É exatamente esse termo aqui, ó, um asterisco. Aqui eu vou colocar dois asteriscos aqui, né? Que é a derivada de u em relação a p, a t constante, né? Que é exatamente isso aqui, ó. É isso que eu quero. Então, todo esse meu trabalho aqui, né, é para buscar essas duas derivadas. Depois eu substituo ali, eu tenho isso aqui, né? Então, vamos lá, né? Aqui é a derivada de u em relação a p, né? E aqui é a derivada de u em relação a t, né? Aqui é a p constante e aqui é t constante. Eu vou começar até por esses dois asteriscos aqui, tá? Então, h, né, é u mais pv. Certo? Então, meu U, né, só colocando o PV para o outro lado, né, é H menos PV, DU é DH menos, aqui é a diferencial de um produto, né, gente? Tá? Diferencial de um produto vai ser menos PDV mais VDP. Certo? Isso é cálculo 1. Tá? Bom, a derivada de P em relação a P, né, a T constante é 1, então sobrou menos V aqui. Repara, eu estou, tá vendo? Derivada de u em relação a p, a t constante. Aqui, eu estou aqui, ó. Então, eu estou olhando para esse, tá? Que vai ser, né, meus dois asteriscos aqui, certo? Para depois jogar aqui. Depois eu faço esse, tá? Então, vamos lá. Então, a derivada de u vai ser derivada, no caso, né, de h em relação a p, t, né? Aqui, menos p, aqui é a diferencial do produto. Certo? Então me sobrou esse P, derivada de V em relação a P dt. Meu Deus, aqui, ó. Derivada de V em relação a P t constante, né? Tá ligado na compressibilidade, né? 1 sobre V, né? Sobre isso aqui, né? É KT, né? Então, essa derivada vai ser menos, né? KT vezes V, tranquilamente, tá? Aí eu coloquei um asteriscozinho aqui azul, né? Certo? Então aqui eu tenho menos KTV, né? Menos V, certo? Agora eu vou trabalhar com a derivada de H em relação a P, né? Derivada de H em relação a P, né? No caso, né? Vai ser, no caso, eu faço ao contrário, né? Certo? Aqui, ó. Meu DH, aqui, ó. Esse aqui é que eu quero, né? Certo? Então, a derivada de H em relação a P, no caso, eu vou achar o DH, tá? Então, aqui, ó. Tranquilamente. Você já sabe o que, que eu quero, tá? Aqui, ó, a derivada de H em relação a P, né? Vai ser T, né? Só olhar para cá, gente. Só olhar para cá, né? Aqui eu vou derivar em relação a P. Então, aqui vai ser derivada em relação a P e aqui derivada em relação a P. Só que vai ser o quê? No caso, né? A T constante. Então, eu repito o T aqui, tá vendo? Derivada de P em relação a P1, sobrou o V aqui, ó. Vai sobrar o V aqui. Tá vendo meu cursor aqui, ó? Quando eu derivar em relação a P, vai sobrar o V.
E aqui, derivada em relação a P, novamente, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o Maxwell. Relação de Maxwell, tá? Isso aqui é exatamente ligado ao meu coeficiente de expansão, né? Expansão volumétrica, né? Que é menos alfa V, tá? Porque o alfa, né, é 1 sobre V disso aqui, né? Eu tenho menos, tem que colocar menos alfa V, tranquilamente, tá? Então, a derivada de H em relação a PT, né, é menos T alfa V mais V, tá? Aqui, tá vendo? Menos, tá vendo aqui, ó, aqui, tá vendo esse menos alfa aqui, ó meu cursor, ó, vai multiplicar por T, ó, negativo, né, mais V, olha lá, mais V. Eu coloquei em azul, vocês vão ver por quê, tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu derivada de H aqui, né, é só olhar, tá? E vou jogá-lo aqui, ó, tá? Certo? Aqui. Vou jogar esse azul aqui. Por isso que eu fiz questão, né, de colocar o azul aqui, ó. Esse azul é derivada de H em relação a P, né, a T constante. O que eu quero é esse aqui, tá? No caso. Então vamos lá. Olha só. Estou atingindo o meu objetivo, né? Certo? Essa é a primeira parte do problema. Eu coloquei o azul aqui, né? Certo? Mas tem o resto, né? Qual é o resto? KTPV menos V, né? Certo? Esse é o resto, né? Certo? Então aqui, ó, meu V cancela com V, então eu tenho menos T alfa V mais KTPV, certo? Aqui eu tenho V, né? KTP menos T alfa, né? Que exatamente eu chamei de relação 1, tá? Relação 1. Né? Repara, nós estamos chegando lá, ó. Esse aqui é meus dois asteriscos, tá? Ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é a derivada, né, de H, né, em relação a derivada de U em relação a... Que é exatamente isso aqui, né? Tranquilamente, tá? Que é exatamente isso aqui. Derivada de U em relação a P é T constante. Por isso tem o dP aqui. Eu já obtive, né? Levando devagarinho lá, ó. Que é a minha equação 1. Aqui, ela aqui. Tá vendo? Já tá lá. Tá? Só multiplicar por dP e substituir lá. Agora eu vou na outra parte. Vamos lá de novo, ó. Vamos lá de novo, para você saber o que nós estamos fazendo. Opa, número 6 aqui. Olha como é que é tranquilo aqui, ó. Agora eu vou para outra parte aqui, tá? Eu vou mostrar lá, não custa nada. Ó. Eu vou para essa parte aqui, tá? Essa aqui eu já fiz. Bateu aqui, ó, direitinho, tá? Agora eu vou para essa parte para mostrar exatamente isso aqui, ó. Né? Então vamos lá. Por outro lado aqui eu escrevi, né? Por outro lado, derivada de U em relação a T a P constante, né? Que vai ter um dt aqui, né? Lá, substituir. Aqui é derivada de T, né? O U, né? H menos PV. Certo? Da mesma forma, aqui vai ser derivada de H em relação a T a P constante. Se eu achar a derivada aqui, né? Vou ter a derivada de um produto, certo? Então eu vou ter V derivada de P em relação a T, né? No caso. E aqui, né, P derivada de V em relação a T. Aqui é meu alfa V. Coloquei até em verde aqui para vocês verem. Atenção aqui, olha só. Isso aqui é importante, ó. Aqui é zero, né? Porque P e T são independentes. Independentes, tá? Por isso que a derivada de P em relação a T é zero. Só por isso, tá? Porque P não depende, isso é independente de T, tá? Tá? Aqui, ó, repara, olha só que interessante. É bom sempre, né? Aqui, ó. U, né, é função de T e P, né? Eles são independentes, pô, né? Tá certo? Sempre, né, na variável de estado, né, quando você não tem mudança de fase, né, você tem sempre três variáveis de estado. O U, o T e o P, né?
E um deles, né, é a função dos outros dois. Então T e P são independentes. Tá? Se T e P fossem independentes, né, eu teria só duas variáveis, né? O IT ou o IP, né? Tá certo? Cuidado que na mudança de fase, né, você precisa só de dois, né? Tá? Então aqui, cadê o por outro lado aqui? Tá. Então, chegando, fazendo as contas, né? Isso aqui por definição é meu CP, né? Tá? Então aqui eu vou ter, aqui é menos P, né? Aqui é alfa V, certo? Então a derivada de 1 em relação a T a P constante vai ser CP, né? Que está aqui, né? Menos P alfa V, que é o número 2. Tá? Agora aqui foi o que eu escrevi lá no início, tá vendo? Olha lá. U função de T e P, eu tenho isso aqui. Vou jogar a equação 1 e 2 aqui, tem a resposta lá, tá? Tranquilamente. Tá? Agora a última questão desse conjunto, nós vamos ter mais, hein, gente? Tá? H, tá vendo? Função de P e T. Tá? Evidentemente, P e T são independentes. Né? O H depende de duas variáveis de estado independentes. Mostrar que DH é CP dt mais V, né, que multiplica 1 menos alfa T, né, no caso, dP. Tá? Bom. DH, vamos para a solução, né? Eu quero DH, tá vendo aqui, ó? DH, derivada de H em relação a T a P dt, mais a derivada de H em relação a P, né? No caso, a T constante, dP, né? Aqui, ó, CPDT. Atenção aqui, eu coloquei o azul de propósito, ó. Vamos para a questão anterior aqui, ó. Coloquei, é a azulzinha lá que eu coloquei, ó. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Né? Evidentemente, a dedução é a mesma, né? Eu paro no azul, tá, gente? Ó, aqui, ó. Né? Então, vou colocar esse azul lá, ó. Por isso que eu fiz questão de... A cor ajuda muito, né? Certo? Então, vou colocar aqui o azul no lugar do azul aqui, tá? dP. Pronto. Aqui eu coloco o meu V em evidência, né? E chego aqui, ó, demonstrar, né? Mostrar que DH é CP dt, né? Que é exatamente CP dt aqui, ó, né? A primeira, mais V que multiplica 1 menos alfa T, né? Aqui, o V, né? Multiplica 1 da V, tá aqui. O V multiplica menos alfa T, está menos alfa T aqui. Tá? Então, essa é a questão número 7, né, que nós fizemos. Tá? Não foi corrido. Tá? Evidentemente, o que eu estou falando, você volta, vê direitinho, certo? Né? Vai lá na aula número 30, né, para ver, né, a expressão do CP menos CV. Tá? Tem que estudar, tem que para você fazer isso, tá? Você tem que pegar a intimidade, né? E a intimidade só depende de você, né? De pegar, fazer, errar, voltar, tá? Bom, essa é a primeira série. Depois eu vou fazer uma outra série aqui, né? E aqui eu estou escrevendo para a gente não perder tempo, tá? Tem muita fração, né? Muito traço aqui, tá? Assim eu já coloco aqui, né? E são transformações que vocês já sabem, né? Entendeu? Então não tem problema algum, tá? Então é isso aí.